Boa noite. Meu nome é Erivaldo. Moro em Minas Gerais. Vou contar aqui um relato dos meus avós. Minha avó se chama Maria José. Atualmente tem 84 anos. Meu avô é falecido há 4 meses. Se chamava Abinel. Bom, ele sempre nos contava que antigamente havia muitos relatos de lobisomem por Minas Gerais. Era muito comum ouvir dizer que um lobisomem atacou um galinheiro, matou porcos, cavalos, tentou invadir casas que tinham bebês recém-nascidos. Eles contavam que desde que eram crianças já ouviam falar desse tal lobisomem e que em certo momento da vida deles chegou a hora deles terem essa experiência. Embora não queriam, obviamente, e nem esperavam que um dia eles iam passar por esse susto grande. Tudo aconteceu em uma viagem de trem à noite. Meus avós moravam em Minas Gerais e seus parentes na Bahia. E uma vez por ano, mais precisamente na época de Natal, meus avós costumavam fazer essa viagem de trem até a Bahia para passar as festividades com os parentes. A noite estava chuvosa quando o trem partiu de Minas. Poucos passageiros, mas todos animados com a viagem. De certo, iriam encontrar seus familiares também. Mas mal sabiam o que os aguardava. Minha avó conta que enquanto o trem atravessava as paisagens montanhosas e escuras, um estranho barulho começou a ecoar do lado de fora. Parecia que algo vinha correndo atrás do trem. Meu avô já estava cochilando, assim como grande maioria dos passageiros. De repente, minha avó escutou um uivo muito alto e aterrorizante. Então meu avô e alguns passageiros acordaram assustados e se perguntando o que foi isso. Minha avó dizia que quando escutou esse uivo, se arrepiou toda e na hora já veio em sua mente os relatos que havia ouvido desde a infância, mas não queria acreditar que seria verdade. No entanto, à medida que o trem avançava, outro uivo pôde ser escutado. Estava mais alto e mais próximo. Os passageiros começaram a ficar agitados e preocupados. O medo tomou conta do vagão, todos querendo saber o que estava acontecendo lá fora. Então meu avô cochichou no ouvido dela: "Maria, será que é um lobisomem?" E minha avó olhou assustada e afirmou que sim com a cabeça. Então um passageiro olhou pela janela e começou a gritar desesperadamente: "O que é isso, meu Deus? O que é isso?" Todos correram para as janelas, inclusive meus avós, e era inacreditável que estava lá fora, correndo ao lado do trem. Meu avô descrevia como um grande macaco misturado com ser humano, patas muito grandes, muito magro e alto. Podiam sentir um cheiro horrível de carniça vindo daquele ser. Seu corpo era coberto por uma pelagem negra. Já minha avó descrevia como um grande cachorro misturado com ser humano. Dizia que aquilo era muito feio. Sua cara era toda deformada. Os olhos pareciam que ia cair para fora. Eram vermelhos como fogo. Suas orelhas eram caídas e seus dentes tão grandes que não cabiam dentro da boca. O caos tomou conta do trem quando aquele lobisomem começou a tentar entrar no vagão. Ele corria e pulava contra a porta na tentativa de adentrar. Alguns passageiros começaram a atirar pequenos objetos nele, mas de nada adiantava. Alguém foi até o maquinista e contou o que estava acontecendo, pedindo para que ele acelerasse, mas ele disse que aquele trecho era perigoso e estava muito escuro, seria arriscado demais. Meus avós contam que foram momentos de total desespero e medo, pois o bicho não cansava, acompanhou o trem por muitas horas, praticamente o trecho inteiro da viagem. No entanto, quando o trem se aproximava da divisa entre Minas e Bahia e os primeiros raios de sol começaram a aparecer, o lobisomem foi deixando de seguir o trem e todos o perderam de vista. Os passageiros, cansados sem dormir e aterrorizados, diziam que ele queria alguma coisa ou alguém que estava naquele vagão. Mas o que seria? Quando o trem finalmente chegou à Bahia, tinham várias pessoas e alguns policiais esperando sua chegada, pois o maquinista havia se comunicado avisando sobre a perseguição.
e logo se espalhou por todos os cantos esse acontecimento. Alguns diziam que era mentira dos passageiros, enquanto outros diziam acreditar, pois já haviam visto um lobisomem com seus próprios olhos. Esse caso deixou uma má lembrança em meus avós e um certo medo de viajar de trem à noite. Eles evitaram ao máximo outra viagem. Esse foi o relato dos meus avós. Boa noite. No interior do Ceará, durante a década de 1940, havia uma pequena cidade onde a vida parecia seguir seu ritmo tranquilo. No entanto, por trás das aparências, havia um segredo terrível que assombrava aquele lugar durante a Quaresma. Padre Lucas era um homem dedicado à fé e à sua comunidade. Sua voz suave e sermões apaixonados cativavam os fiéis, e ele era admirado por todos. No entanto, ele mantinha uma dualidade sombria, que nenhum ser humano poderia suspeitar. A cada ano, quando a Quaresma chegava, Padre Lucas sofria uma transformação. Sob os efeitos de uma antiga maldição, ele se tornava um lobisomem sedento de sangue. Nas noites de lua cheia, sua verdadeira natureza emergia, deixando-o preso em uma existência onde o bem e o mal se misturavam. Enquanto o Padre Lucas lutava para controlar seus instintos bestiais, ele encontrou conforto nos braços de Maria, uma mulher misteriosa e sedutora que se tornou sua amante. Maria sabia do segredo de Padre Lucas e, por um tempo, manteve a informação em segredo. Ela acreditava ser a única capaz de compreender sua dor e lutar pela salvação de sua alma. No entanto, o domínio escuro e violento do lobisomem sobre Padre Lucas começou a afetar seu relacionamento com Maria. A fome por sangue e a crescente dor interna tornaram-no cada vez mais perigoso e instável. Maria temia pela sua própria vida e pela segurança da cidade. Desesperada para se libertar do sufocante segredo e proteger a cidade, Maria tomou uma decisão corajosa. Ela decidiu revelar a todos a verdade sobre Padre Lucas e seu alter ego monstruoso. Em uma noite de lua cheia, ela convocou todos os moradores da cidade e contou a verdade chocante. A notícia se espalhou como fogo, causando medo, pânico entre os habitantes. Muitos se lembraram de ataques violentos e inexplicáveis ocorridos durante as quaresmas anteriores, e agora sabiam quem era o responsável por eles. Enraivecido com a traição de Maria, Padre Lucas sucumbiu à sua fúria e matou a única pessoa que o entendia. Esgotado e consumido pela culpa, ele fugiu da cidade, deixando para trás um rastro de dor e tragédia. A pequena cidade, agora consciente do pesadelo sobrenatural que o cercava, tentou reconstruir suas vidas. A história sombria de Padre Lucas e seus terríveis atos permaneceriam uma lembrança sombria por muito tempo. E assim, durante todas as quaresmas subsequentes, quando a lua cheia brilhava no céu, os moradores olhavam com apreensão, esperando que o lobisomem em forma de padre nunca mais retornasse para assombrá-los novamente. Boa noite. Gente, esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.